Olá, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Muito bem, hoje, dando sequência às nossas aulas, né? Vamos falar hoje sobre análise imediata. O que isso quer dizer? Análise imediata nada mais é do que o conjunto de técnicas utilizadas para separar os componentes de uma mistura, seja essa mistura homogênea ou seja ela heterogênea. Agora discutiremos as principais técnicas utilizadas para separar os componentes de uma mistura heterogênea. Lembre que as misturas heterogêneas, elas são formadas por mais de uma fase. Eu sempre digo, a grosso modo, né, que misturas heterogêneas é toda e qualquer mistura onde as espécies químicas uma não está dissolvida na outra. Eu consigo enxergar os componentes e cada componente ali eu chamarei de fase, beleza? Tá aqui para vocês os principais processos para separar uma mistura heterogênea formada por dois sólidos: catação, ventilação, levigação, peneiração, separação magnética, flotação e dissolução fracionada. Essas técnicas são as principais utilizadas para separar dois ou mais sólidos, mistura heterogênea. Vamos lá falar de cada uma delas agora. Catação. Catação é um processo bem simples. Todo mundo um dia já fez esse procedimento da imagem, que é separar os grãos, né, de pedrinhas, não é verdade? Ou alguns gailinhos ali presentes. Catação. Você utiliza as mãos ou uma pinça, não é verdade? Outro exemplo aqui, o tratamento físico do lixo. Então, uma das etapas do tratamento do lixo é exatamente essa: separar o lixo inorgânico, né? Plásticos, vidros, latas, papelão, dentre outras coisas, do lixo orgânico. O lixo orgânico, na maioria das vezes, é levado para fazer a compostagem, não é verdade? Muito bem. Então, utilizamos as mãos, catação. Outro processo é a ventilação, onde você usa o ar, né, ou seja, o vento, para separar cascas dos grãos. Um exemplo clássico aqui é para separar o amendoim das suas cascas. Ventilação. A parte mais leve é levada pelo vento. A mais densa permanece. Levigação. Você usa agora a corrente de água para separar o sólido. Esse procedimento é muito utilizado pelos garimpeiros, beleza? Onde os garimpeiros separam a areia do ouro, utilizando a passagem de corrente de água do rio. A água do rio passa, leva a areia, que é menos densa, deixando o ouro, que é mais denso. Processo esse chamado de levigação. Essa bandeja que o garimpeiro está aí com ela em mãos é chamada de bateia. É uma espécie de bacia feita de metal. A peneiração, como o próprio nome já diz, utiliza-se uma peneira para separar os grãos de diâmetro maior dos grãos de diâmetros menores. Beleza? Separação magnética, utilizamos um ímã para separar daquela mistura. Beleza? Espécies químicas que são atraídas pelo ímã, no caso ferro, e as ligas metálicas, que são misturas homogêneas que contêm o ferro. Porém, existem três metais que são atraídos por ímã: é o ferro, o cobalto e o níquel. São os únicos metais que são atraídos pelo ímã, que têm características ferromagnéticas. Então, estes materiais eles são facilmente extraídos de uma mistura de dois ou mais sólidos utilizando um ímã. Esse processo também pode ser chamado de imantação. A flotação é muito tranquila. Você vai separar dois ou mais sólidos pela adição de um líquido com densidade intermediária. Nesse caso, nós temos aí a serragem, que é um sólido menos denso que a água. É assim, por isso que flutua.
enquanto o sólido mais denso, que é a areia, né, se deposita no fundo do recipiente. Beleza? Muito bem. Uma aplicação da flotação, pessoal, é para separar, purificar minérios. Como é que isso é feito? Pega-se o minério, tritura esse minério e adiciona nessa mistura óleo. O óleo ele adere à superfície das partículas do minério, tornando impermeável a água. Que você tem lá o minério e ali tem a substância que contém o minério. Porque o minério, a rocha, ela vem, a rocha em si, ela vem com o minério e impurezas, areia, dentre outras coisas, né? Aí tritura essa rocha, coloca-se óleo, beleza? Nessa mistura. A mistura vai agregar todo o minério, vai deixar esse minério impermeável à água, insolúvel em água, beleza? Aí em seguida a mistura é lançada na água e submetida a uma forte corrente de ar, porque o ar borbulhando na mistura vai arrastar o minério para a superfície, beleza? Deixando as impurezas, né, que é muito comum chamarmos de ganga, no fundo do recipiente. Então lembre que a flotação sempre separa dois ou mais sólidos, fazendo um dos sólidos boiar, independente se estamos utilizando ou não uma corrente de ar. Mas uma aplicação da flotação é exatamente na purificação de minérios, ok? A dissolução fracionada, como o próprio nome já diz, você vai dissolver um dos sólidos para depois fracionar, separar. Você tem aqui a areia mais sal, adiciona-se água. Você vai ter agora água mais uma solução de água e sal. A solução é uma mistura homogênea de água mais sal. Depois faz uma filtração, assim, que nós conhecemos no senso comum por coar. A parte sólida, que é a areia, fica retida no papel de filtro. E a solução, que é a água com sal, passa. Se eu quiser eliminar essa água, ela pode ser eliminada por evaporação. Simples assim. E eu vou ficar com o sal. Todo esse procedimento de adicionar água, depois filtrar e depois evaporar a água para ficar com a espécie que se dissolveu na água, nós chamamos de dissolução fracionada. O outro processo de mistura heterogênea ainda, agora só que para separar um sólido de um líquido. Nós temos aí a decantação, a centrifugação, que acelera a decantação, a filtração comum e a filtração a vácuo. Vamos ver cada um deles agora. A decantação é muito simples. Imagine que você pegou aqui um recipiente com água barrenta, deixou em repouso. Aí toda a areia ela sedimenta, vai para o fundo do recipiente. Aí depois é só pegar essa água com cuidado e transferir para outro recipiente. Todo esse processo aqui é chamado de decantação. Tranquilo? Muito bem. Já a centrifugação, ela acelera esse processo. Aqui vocês estão vendo uma centrífuga, né, eletrônica. Nesses tubinhos colocamos a mistura, né, de sólido com líquido, e aí ligamos. Aí essa rotação, essa força centrífuga aqui, vai fazer com que o sólido, que é a parte mais densa, vá para o fundo do recipiente, acelerando assim a decantação. Esse processo aqui de centrifugação é muito utilizado em análises clínicas. Os laboratórios de análises clínicas utilizam as amostras de sangue coletadas dos pacientes, né, forçando a separação do plasma, né, do sangue da parte celular, beleza? Acelerando assim o processo para fazer a análise desejada. Outra técnica é a filtração comum, simples, nós já vimos anteriormente. Ela serve para separar um sólido de um líquido. Colocamos a mistura aqui dentro, o sólido fica retido no papel de filtro e tudo que está dissolvido na água passa pelo papel de filtro. Beleza? A filtração ela é mais eficaz que a decantação, porque todas as impurezas, por mais pequenininhas que elas sejam, as espécies que não se dissolvem na água ficam presas no papel de filtro. Simples assim. Já a filtração a vácuo, como o próprio nome já diz,
ela usa o vácuo para acelerar o processo. Então aqui você tem um funil especial chamado funil de Buchner, certo? Aí aqui você tem um aparelho de vidro chamado Kitasato e aqui uma rolha de borracha ou de cortiça. Nesse caso, conecta tudo aqui, né? A rolha evita a entrada ou saída de ar. O único local que sai o ar é por essa abertura. Então, conectamos nessa abertura do Kitasato uma trompa d'água. À medida que a água vai passando por essa trompa d'água, por esse aparato aqui, esse aparato ele retira o ar de dentro do Kitasato, diminuindo a pressão interna do Kitasato. A pressão dentro, ou seja, se diminuir a quantidade de ar dentro do Kitasato, automaticamente diminui a pressão. Aí a pressão atmosférica, que é a pressão externa, torna-se maior do que a pressão interna. Então a pressão, os gases da atmosfera, né, a pressão externa, acaba empurrando o líquido, né, para dentro do recipiente, acelerando assim a filtração, ok? Então se a gente quer acelerar a filtração, utilizamos a filtração a vácuo. Agora, quando eu tenho dois líquidos, mistura heterogênea. Um exemplo clássico disso é água e óleo. Então, a ideia é usar esse aparelho chamado de funil de decantação. Então, a gente coloca a mistura, a parte menos densa boia, fica em cima, mais densa fica embaixo. Abrimos a torneirinha, quando o líquido menos denso, nesse caso é mais denso, nesse caso é a água, escoar, é só fechar a torneirinha. Então, esse processo chamado decantação, com auxílio do funil de separação, é utilizado para separar dois líquidos immiscíveis, que são líquidos onde um não está dissolvido no outro, formando mistura heterogênea. Tranquilo? Agora, indo para as misturas homogêneas, sólido-líquido, a gente utiliza a técnica chamada destilação simples, que é utilizando esse aparelho aqui, chamado destilador. Aqui você tem um becker contendo o sólido dissolvido no líquido que eu quero separar. Por exemplo, água com sal, água do mar. Eu aqueço, a água evapora. Quando a água penetra nesse tubinho fino, vocês percebem que em volta do tubo fino tem água que está entrando por essa mangueira e saindo por essa outra. Ou seja, o tubo fininho, por onde passam os vapores, está constantemente rodeado por água fria. Por quê? Porque quando o vapor de água que sai do balão entrar em contato com esse tubo fino, ele vai se condensar, ou seja, passar para o estado líquido. E eu vou colher aqui nesse recipiente. Por isso que esse aparelho aqui, ele é chamado de condensador. Beleza? E aí o sal fica aqui e a água fica deste outro lado. Beleza? Destilação simples. Já a destilação fracionada, ela é utilizada para separar, né, dois líquidos miscíveis e não immiscíveis. Quando são immiscíveis, eu utilizo o funil de separação. Mas quando líquidos são miscíveis, tipo água e álcool, água e acetona, por exemplo, eu utilizo esse aparelho, que é o mesmo da destilação. Só que ele tem uma diferença, tem uma coluna aqui, ó, de fracionamento, cheia de bolinhas de vidro. Então eu coloco aqui a mistura de líquidos homogênea. A tendência é quando eu aquecer os líquidos evaporarem juntos, porque eu não preciso ferver para que não evapore. Só que tem um detalhe. Quando os líquidos vão evaporando, quando eles se chocam com as bolinhas de vidro, aquele líquido que apresenta o menor ponto de ebulição, ele consegue romper a barreira, continuar evaporando. Já o líquido de maior ponto de ebulição se condensa. Por quê? Porque nesse termômetro aqui, ó, ele está marcando a temperatura, medindo a temperatura da coluna. Então, se eu tenho dois líquidos, por exemplo, imagina que eu tenho um líquido X, desculpa, tá certo? Imagine que eu tenho, desculpa aí, galerinha. Imagina que eu tenho um líquido, eu sei, um líquido X, vou chamá-lo de X, tá bom? Onde a temperatura de ebulição dele, vamos dizer que é em torno de 90 graus. Ponto de ebulição do X, 90 graus Celsius. E de um líquido Y,
60 graus Celsius. E de um líquido Z, provável aí, líquido Z, eu vou dizer que tem uma temperatura de ebulição de 30 graus. Eles estão aqui dentro desse recipiente, eu vou aquecer. Aí, aqui eu vou medir a temperatura. Vamos imaginar que inicialmente a temperatura da coluna está a 40 graus. Se ela está a 40 graus, eu sei muito bem que dos 3 líquidos, nesta temperatura de 40 graus, o único que é vapor é o Z. Então, o Z consegue passar por aqui e se condensar. Aí, quando ele se condensar por completo, eu tiro esse recipiente e coloco outro. Aí eu vou aquecer e continuar o aquecimento. Quando a temperatura chegar acima da temperatura de Y, já que eu já eliminei aqui o Z, quando chegar em torno de 70 graus Celsius, eu já sei que todo o líquido Y já condensou. Beleza? E aí eu posso continuar o aquecimento. Quando a temperatura aqui marcar em torno de 100 graus, eu já sei que todo o líquido X já condensou. A ideia é essa, é você aquecer até uma temperatura superior ao ponto de ebulição das substâncias que eu estou separando. Que eu só vou separar aquela, porque as outras, quando entram em contato com as bolinhas de vidro, retornam para o recipiente. Se a temperatura, por exemplo, está a 70 graus, ou melhor, a 40 graus, como eu falei inicialmente, a 40 graus, então eu percebo que dos 3 a 40 graus só é vapor quem? O Z. Por isso que o Z consegue romper a barreira e os outros não. E assim por diante, beleza? Bom, ficamos por aqui. Essas são as principais técnicas de separação dos componentes de uma mistura, que nós chamamos de análise imediata. São as principais técnicas cobradas nos vestibulares por aí afora, principalmente no Enem. Um abração e fiquem com Deus.